Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 4 de janeiro de 2026. E aí, o bom princípio que tem nos orientado desde o ano passado para as orações de domingo, que iniciaram oficialmente o ano passado, né? Uma semana de primeira não começa na segunda. Frase essa que não é de minha autoria, mas de Paulo Borges Júnior, né? Uma semana de primeira não começa na segunda. Hoje, primeiro dia da semana, hoje, um símbolo para nós extremamente precioso, denominado o Dia do Senhor, o dia de ir à igreja, dia de congregar de forma intencional, né? É assim que a gente inicia esse nosso momento. Dia de eu cantar com os meus filhos dentro do carro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como pai, eu imagino que muitos fazem isso também, porque foi feito isso comigo, né? Ensinando, inspirando e mobilizando eles a entender e reconhecer o valor disso que nós fazemos. No nosso contexto de Missão Vide, às manhãs, de forma maravilhosa, e graças a Deus por isso, né? Então, estamos dando início à nossa reunião de oração. O pessoal vai chegando aos poucos, mas já no horário, né? E nós vamos iniciar hoje com a primeira oração e, na sequência, outras temáticas que virão. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome por essa manhã de domingo. Muito obrigado, Senhor, pelo bom privilégio, pela boa oportunidade que nós temos de iniciar assim a nossa semana. Iniciando assim essa semana oficial do ano, né, com todos os dias agora pautados em 2026. Obrigado, Deus, porque esse é o princípio que absorvemos a tua palavra e temos cultivado nas nossas vidas, na nossa pequena comunidade, ensinado para os nossos filhos e, claro, procurado nos orientar por ela, né? O dia do Senhor, o dia de ir à igreja, o dia de ver os irmãos, mas acima de tudo, o dia de estar com o Senhor de forma muito intencional na tua casa, que vamos à casa de Deus. Ah, Senhor, que privilégio nosso. Quando nós vamos lendo a tua palavra, em especial o Antigo Testamento, sobre como a sua presença se manifestava, quais eram os princípios dados por você, Deus, para que o homem se achegasse. E aí a gente chega no Novo Testamento, vai entendendo a vinda de Jesus, o véu que se rasga, o acesso que nós temos, e hoje, com toda liberdade, com toda a potência que existe no teu reino, nós habitamos na tua casa, Senhor. Nós podemos e devemos. Senhor, que privilégio singular é poder reconhecer o valor da igreja, da tua casa, da forma como a tua presença se manifesta na comunhão nas nossas vidas. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu agradeço, junto com os meus irmãos, a oportunidade de termos um espaço físico onde isso se torna possível, tão agradável, tão bem organizado, que tem, nesses anos todos, melhorado. Ontem a gente estava numa reunião pastoral pensando mais melhoras, com muita piedade, com muito temor no coração, mas pensando como pastores, como melhorar mais ainda aquele espaço, não para que o nosso nome se torne célebre, Deus nos livre disso, de uma igreja ensimesmada, mas para que aquilo melhore, para que as pessoas possam contemplar mais o Senhor na hora das celebrações, da pregação da palavra, para que o ensino ele aconteça em todas as gerações, para que o projeto, os projetos sociais da igreja continuem cumprindo o seu papel. Senhor, é isso que nos interessa. É o que a Bíblia fala. Como se o Senhor fosse servido hoje, eu vou pregar aos meus irmãos sobre isso, sobre o que o escritor de Hebreus fala, de forma muito incisiva. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Que mistério é esse, Senhor? Maravilhoso que o escritor de Hebreus deixa para nós,
para que não tenhamos dúvida do valor singular, inestimável que é a igreja. Por isso eu te agradeço, Pai. Eu agradeço muito por fazer parte de uma e por ter irmãos nesse sentido, Pai. Então, como pastor, eu inicio essa oração, Pai, junto com essa comunidade online que está aqui, agora somos 25 já, te agradecendo. A minha oração é de gratidão, gozo no coração, alegria na alma, né? Uma esperança na eternidade que vai de encontro a esse lugar. Um lugar, Senhor, que naturalmente é composto, e eu sou o primeiro da fila nisso, por pessoas que mancam, por pessoas que têm falhas, por momentos onde há um desalinhamento, porque a nossa natureza ela é diferente uma da outra, a nossa personalidade, nós pensamos diferente, e isso não nos isenta dentro dessa comunidade, dessa igreja, de termos que lidar com isso. Mas, Senhor, quando nós vamos lendo a Bíblia, e entendendo mais o teu reino. É tão curioso, Deus, ver que até isso é parte do plano, porque são convites que essas circunstâncias fazem a nós de renúncia e perdão para que a gente alcance quebrantamento, Senhor. Até as nossas diferenças, elas são expressões necessárias na igreja local, na comunidade, para nos tornar mais parecidos com Jesus, na medida em que nós respondemos com quebrantamento. Por isso eu te agradeço, então, eu te agradeço pelas diferenças que existem ali, porque essas diferenças, elas são uma excelente oportunidade para moldar minha fé, Senhor, para ir tratando o meu caráter. E isso sim é muito importante, é necessário até. Então, essa pedagogia das diferenças, que isso vá dando tom para nós, Deus. Muito obrigado. Obrigado pelos meus irmãos pastores. Ontem nós tivemos uma excelente reunião, como tem sido todas que eu me lembre aí do ano passado. Não teve uma reunião que eu, pelo menos, saí com o coração pesado, com a alma densa, mesmo tendo que lidar com problemas difíceis e humanamente até sem solução, mesmo tendo que ter pautas e assuntos que são cabeludos, como diz no senso comum, pelo desafio que é. Mas muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que compõem esse símbolo que a gente chama de colégio pastoral. São irmãos, são pessoas, mas que nesse momento, escolhidos por Ti, ocupam essa função. Obrigado, Senhor, por cada um deles, pela vida do precioso Alain, pelo Marcelo, pelo Marcos, pelo Frank, pelo Éder. Obrigado, Senhor, pela vida do Evandro e pela minha vida. Que privilégio, Senhor, que bênção, que coisa maravilhosa. E termino essa oração de gratidão reconhecendo que tudo vem de Ti. Isso não é produção humana, Senhor. Isso não diz respeito à nossa teologia afinada. Que coisa, né, insignificante é a nossa teologia quando a tua presença está ali dando tom. Isso não diz respeito à nossa inteligência, porque a nossa inteligência, ela é insana diante do Senhor. Isso não diz respeito à nossa forma de administrar, porque ela é débil quando o assunto é a tua provisão e a forma como o Senhor sopra e conduz os recursos necessários. Isso não diz respeito à nossa eloquência, Senhor, porque a nossa eloquência é chiado quando o assunto é o sopro do Espírito. Isso aponta para ti. Tudo aponta para ti. Como diz tua palavra, nós recebemos de ti e das tuas mãos tu damos. Louvado seja o teu santo nome. Também reconhecemos nessa manhã, como um bom princípio bíblico, que não sabemos orar como convém, reconhecemos essa necessidade real aí, de que teu Espírito venha e nos mova. Então, vem sobre nós, Senhor, ensina-nos. Hoje, o assunto geral das orações vai ser a igreja, pensando o símbolo do domingo, pensando o que vai acontecer na celebração.
Então, de forma muito específica, Senhor, ensina-nos a orar sobre a igreja, porque nós vamos orar sobre isso agora. Então, ensina-nos e pela fé nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém, irmãos. Amém. Abonde, como é que tá meu som aí? Tá falhando ou tá dando certo? Tá dando certo. Para mim tá ok. Então, Hoje não tá ótimo. falhando, não. Beleza. Tá Então, hoje você perfeito. vai. Beleza, ótimo. Qualquer falha aí, bonde, fica hoje no seu cargo me finalizar aí, se for o caso, tá? E aí eu troco a rede aqui. Mas beleza. Vamos começar com você já, meu amado bonde, né? Hoje, irmãos, nós vamos orar sobre a igreja. Peguei três tópicos aqui, né? E é algo que Deus colocou no meu coração. Nós vamos aproveitar todo o símbolo que é o dia do Senhor. E a igreja, ela é uma expressão, dentre muitas que a gente utiliza para caracterizar a igreja, irmãos, e bonde que vai orar agora, ela é uma comunidade, é um ajuntamento de irmãos, né, que vão ter um objetivo em comum básico, que é buscar ao Senhor. Então, é um dos, digamos assim, um dos sinônimos de igreja é comunidade. E um propósito que nós não podemos perder de vista é fazer com que essa comunidade seja uma comunidade saudável, né? Então nós vamos orar com você por isso, bom, especificamente por isso, assim, né? Para que Deus nos ajude, a todos nós, né? A partir dos pastores, você que também é um pastor que nos auxilia, né? A gente reconhece isso em você, né? Como uma figura pastoral ali também nessa comunidade, passando pelos líderes, os membros, para que seja um lugar que produz saúde, conceito de saúde do reino de Deus, né? Que envolve o quebrantamento, que envolve princípios como perdão, renúncia, generosidade, fidelidade. Então, Bonde, vamos orar com você. O que Deus colocar no seu coração, especificamente hoje, para a Igreja Missão Vide, que é o lugar que Deus nos plantou, para que o Senhor não cesse de falar conosco e nos orientar em como ser uma comunidade saudável a partir de pessoas doentes, porque nós somos doentes por natureza, o pecado nos dá essa característica cara até Jesus voltar, mas que mesmo com as nossas limitações, uma saúde espiritual seja o tom e a marca dessa comunidade. Por favor, irmão. Amém. Senhor nosso Deus, primeiramente adoramos o Senhor, glorificamos o teu nome, bendizemos o teu nome e nos rendemos a ti, ó Deus, porque o melhor lugar é estar aos teus pés, é ter a presença do Senhor conosco. É a tua presença que nos move, é a tua presença, ó Deus, que nos impulsiona a dia após dia te buscarmos, porque é o melhor lugar. E, ó Deus, nesse buscar do Senhor, temos uma consciência de que ali, na igreja, na comunhão, no ajuntar das pessoas, no estarmos uns com os outros, isso é maravilhoso, ó Pai. O Senhor criou isso, criou a igreja, a tua noiva, e fazemos parte dela. E mesmo, como alguns dizem, né, um vermezinho ali, como missão vide, mas que tem buscado o Senhor fervorosamente, tem, ó Deus, estado dia após dia, incessantemente, querendo mais e mais do Senhor. Então, ó Pai, pega esse pequeno rebanho e faz as maravilhas que o Senhor quiser no nosso meio. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos dia a dia o propósito de cada um individualmente e nós como igreja, o propósito como igreja. O Senhor já nos disse sobre isso, mas que todos tenhamos consciência disso. Nós possamos discernir, ó Deus, dia após dia a tua vontade e realizar essa tua vontade. Que a tua boa mão, ó Deus, nos ajude dia após dia a termos comunhão, termos a alegria de estarmos juntos, de podermos, ó Pai, trocar ideias. Como o pastor Saulo disse, nós somos diferentes, somos pecadores, mas queremos, ó Deus, é a tua presença. Queremos
ser úteis no trabalho do Senhor, fazer a tua obra com o Senhor, porque é o melhor lugar, é a melhor coisa. Não existe outra coisa para ser feita, a não ser buscar o Senhor e obedecer o Senhor, te ouvir dia a dia. Então, toca em cada um, ó Deus, ali que o Senhor tem trazido, tem permanecido ali e fortalece a cada um. Dá-nos sempre, ó Deus, a alegria de estarmos juntos, para que dia após dia seja fortalecida a nossa fé. Como é gostoso, ó Deus, vermos os irmãos. Hoje é o dia de nos reunirmos como igreja, num total ali, no nosso costume. Cada um tem o seu costume, mas o nosso é ali hoje. Então, que a tua presença, ó Deus, seja sentida, seja percebida, seja notória, ó Deus, na vida de cada um ali. E que assim, ó Deus, nós tenhamos disposição de fazer a tua obra. Fortalece a nossa fé como igreja, ó Deus. Fortalece-nos individualmente, dá-nos visão daquilo que o Senhor está fazendo hoje, ó Deus, hoje, nesse dia, nesse domingo, nesse 4 de janeiro, e ajuda-nos. Somos falhos, mas queremos, ó Deus, é o Senhor acertar o alvo, não desviar de forma alguma, mas acertar o alvo que é o Senhor. Então ajuda-nos nisso. Fortalece a cada um, ó Deus, e dá-nos sempre da presença do Senhor, que é a melhor parte. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito e aquilo que o Senhor fará através de nós. Tudo para a honra e glória do teu nome, não para fazer notório o nosso nome, mas o teu nome. Que o Senhor seja reconhecido nas nossas vidas, dia a dia, por todos aqueles, ó Deus, que estiverem à nossa volta, glorificando o Senhor, reconhecendo o Senhor. Isso tudo para a tua glória, Pai. Oramos e já agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor está conosco. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, bonde. Amém. Muito Bem, obrigado, meu irmão. Ô, meu amigo Marcos. Eu não sei como é que você tá aí, Marcos. Se você consegue agora, se você puder, por gentileza, sinalize aí para mim, pastor Marcos. Marcos Filho, bom dia. Se der, você libera seu microfone aí. Opa, deu certo. Bom Deu demais. certo. Meu irmão, você sabe, né? E você é um dos entusiastas do que eu vou falar aqui agora, que um dos objetivos dessa comunidade espiritual, essa comunidade que é o sinônimo de igreja, é o ensino e o discipulado, né? Esse ano que passou, a gente, discernindo em Deus, nós fizemos novas apostas, digamos assim, naquilo que é a nossa rotina como igreja, né? Então, cachos, discipulado de homens, discipulado de mulheres, né? Temos novidade para esse ano, além, claro, né, das escolas bíblicas dominical, ali com as crianças, a nova classe que surgiu aí, né, dos pré-adolescentes com uma potência altíssima. Temos aí novidades para o ano de 2026, com discipulado de líderes e outras coisas que Deus tem nos dado. Nós vamos orar pelo ensino, como uma expressão prática daquilo que é essa comunidade. E eu quero que, enfim, Deus, né, te mobilize aí nessa oração como Ele quiser, mas em específico que você peça que a gente, como igreja, esteja sempre sensível, como igreja, aquilo que o Espírito quer soprar, quando o assunto for ensino e discipulado, e que a gente não se desvie em nenhum minuto daquilo que é a palavra de Deus. Por favor, vamos lá com você. Amém, Senhor. Graças te damos, Deus, por mais um dia. Graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade tão maravilhosa, Deus, e tão preciosa de estar na tua presença, Deus, e orando em comunidade. Como é bom, Deus, ter um povo para chamar de nosso. Um povo, Deus, que quando eu olho, eu não vejo pessoas alheias, pessoas desconhecidas, mas eu vejo uma família. É a minha família da eternidade, Deus. Eu acho que não existe uma expressão melhor para traduzir igreja do que uma família da eternidade.
Obrigado, Senhor, por fazer parte de uma família tão boa, tão generosa, uma família, Deus, com pessoas tão maravilhosas que, nos momentos que nós mais precisamos, elas estão lá para nos ajudar. E, Senhor, família é lugar de ensino. É na família, Deus, que nós aprendemos. E na nossa igreja, Deus, não é diferente. Por isso, meu Deus, eu, como membro dessa família, quero orar, Deus, agora nesse momento, pedindo que o Senhor nos direcione nas questões do ensino dentro da nossa igreja. Que, em primeiro lugar, Deus, a tua palavra ela ocupe o centro daquilo que nós falarmos, daquilo, Deus, que for pregado, Deus, daquilo que for ensinado, das nossas conversas, dos nossos diálogos. Assim como diz a tua palavra, que a Bíblia, aquilo que o Senhor nos falou, esteja tatuado, Deus, na nossa testa, nas nossas casas, para que nós, em momento algum, Deus, esqueçamos aquilo que a Sua palavra nos traz. Porque isso, Deus, é que nos dá diretriz, nos dá propósito, Deus, de viver. É isso, Deus, que nos ensina, é isso que nos motiva, Deus, é isso que nos guia. Em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Deus, ele sopre sobre nós, sempre, a todo momento, nos direcionando, nos conduzindo, Senhor, dentro da palavra, para onde nós iremos, para onde nós, como igreja, Deus, passaremos a caminhar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Deus, como característica da nossa igreja, que é absolutamente missionária, Pai, eu vi algo hoje muito maravilhoso na internet. Quero, Deus, que isso seja algo aplicado na nossa igreja, que tem, Deus, graças a Deus, uma boa teologia, uma boa profundidade. Vemos, Deus, pessoas compromissadas com a palavra, mas se a nossa teologia, Deus, ela não se misturar com a poeira da nossa comunidade, ela não serve para nada. Que todo esse ensino, Deus, que tudo isso que foi pregado na nossa igreja nos leve, Pai, a, as comunidades que estão em volta da nossa igreja, nos leve, Deus, a lugares onde as pessoas precisam, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Amém. Deus. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o pastor Marcos já deu o tom do próximo tópico, sem a gente alinhar. Vou pegar um missionário aqui, vou pegar na lista aqui. Opa, bom. Ô, mano, Bruno Medeiros, meu querido, bom dia. Não sei se você consegue orar, como é que tá aí a tumulta aí. Se você conseguir, você libera seu microfone aí. Opa, ótimo, Bruno. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Mano, seguinte, vamos orar com você pela esse papel missional que a igreja tem. Graças a Deus, nós temos uma expressão bem prática disso na nossa igreja, que é a VEM, né? Vide em Missões. Você conhece bem, você é parte disso, né? Você e sua família, parte desse nosso quadro missionário. E você é um cara que ama missões, né? Você já teve um período em tribos indígenas, enfim, você é um cara que eu estava ouvindo o pastor Marcos falar aqui, e aí te chamei aqui, me resgatei aqui, a poeira da nossa comunidade, né? Você veio da comunidade aqui do lado, né, Bruno? E você ama aquele lugar ali, você sempre pensa coisas de evangelismo que podem ser desenvolvidas ali, enfim, muita coisa. Então você tem autoridade para orar sobre isso. Queria te pedir, mano, que você orasse para que a VEM, você vai orar pela VEM. A VEM é esse braço prático da igreja que nos mobiliza para o campo missionário, que mobiliza e administra recursos para que chegue nesse fim, que cuida de missionários, que é algo que a gente vai apostar muito agora no ano de 2026. Né? O sonho que a gente tem em algum momento, se Deus for servir, da VEM se tornar inclusive uma agência missionária, né? Então já chegamos, estamos aí para o ano 2026 com uma série de projetos internacionais, o Japão, o envio da família do Raul e da Mica para a Espanha, né? Enfim, o JP lá na Inglaterra, a equipe da ETED que vai para a África aí no primeiro semestre e tantas outras coisas, né? Acontecendo ao mesmo tempo. Vamos orar com você, Bruno, para que Deus continue dando esse direcionamento para vir fortalecendo a VEM, a vide em missões nesse propósito. Vamos lá. Cortou a conexão aqui. Tá me ouvindo agora? Agora sim, Bruno. Agora sim, pode orar.
Tá. Amém. Amém. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por essa comunidade, por esse momento, por esse grupo de irmãos. Pai, obrigado pela fidelidade do Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom e tem cuidado da igreja do Senhor, tem cuidado dos irmãos, dos projetos, dos propósitos. O Senhor tem sido fiel a esse povo, ensinado a gente a ser fiel ao Senhor também, com o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa intenção. Nós sabemos que missões é uma batalha espiritual, investir recurso de tempo e financeiro também é uma batalha espiritual, mas a nossa comunidade tem vencido essa batalha espiritual, que é investir recurso na missão, capacitar pessoas a levar o evangelho, a tocar outras vidas. Muito obrigado por esse povo, por esse grupo. Eu te apresento o nosso ano. Te apresento cada pessoa que compõe a VEM, a liderança da VEM, esse ministério que é a VEM, que o Senhor tem chamado. Que o Senhor possa renovar o ânimo, a coragem, o discernimento, a fidelidade desses irmãos e irmãs que estão à frente da VEM, assim como os missionários também que são contemplados com essa fidelidade, assim como a minha família é contemplada. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse grupo de irmãos, obrigado pelos projetos que o Senhor tem feito eles sonharem, Deus. Que a VEM possa se tornar essa agência missionária que abençoa famílias e abençoa nações também. Então, eu sou muito feliz por fazer parte da VID, por fazer parte da VEM e estar junto com os meus irmãos. Às vezes nós estamos em diferentes momentos, em lutas diferentes, mas igreja é isso, essa família eterna que o pastor Marcos falou, uns ajudando os outros a permanecer, a perseverar, a voltar para o caminho, estendendo graça, perdão, tudo isso é missão, tudo isso é o Senhor, tudo isso é o reino de Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã e pela oportunidade de orar por esse ministério tão sério que é a VEM e junto com os meus irmãos aqui, Pai. Que o Senhor seja louvado nesse dia, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Bruno. Amém, Bruno. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Para a gente fechar esse ciclo de oração, vamos seguir com o princípio que nós inauguramos aí no dia 1º de janeiro, e inicialmente ele vai até o dia 31. Todas as nossas reuniões de oração do janeiro, nós vamos ter um clamor pelo Brasil, né? Esse ano de 2026 nós temos eleições vindo, nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, né? Tudo que aconteceu, inclusive, esse final de semana, né? Ali no país vizinho, né? O posicionamento do governo, enfim, cada um pode ir acompanhando e tecendo, né, o seu olhar sobre isso, mas não deixe de ler, olhar e se ocupar em ver com perspectiva espiritual tudo que está acontecendo e se responsabilizar num lugar de oração. Isso nos cabe, irmãos. Para além de ter sua opinião, e aí nós temos liberdade para isso, né, por enquanto, mas para além de ter sua opinião, descubra sua responsabilidade de oração, porque esse é o lugar da igreja. O lugar da igreja não é a priori para ter sua opinião, é para se responsabilizar em oração. A partir disso é que a gente começa a falar, posicionar e tal. Porque se a gente se posicionar e falar sem oração, acabou. Aí é chiado, é ruído, né? Então, esse é um momento que, se você quiser, te incentivo, você vai liberar seu microfone. Não precisa liberar a câmera, libera se você quiser, né? Mas a gente libera os microfones aqui tudo e deixa um barulho aí por 1 minuto, exatamente, orando pelo Brasil, que Deus colocar no seu coração, porque a lista é expressiva demais de motivos para a gente interceder pelo Brasil. E aí eu termino com uma oração para fechar isso, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar esse momento. Muito Pai obrigado, amado, Senhor, por Querido essa manhã. Deus, manifesta em nome Pai, do Brasil, pela presença, Senhor, em por nós, essa na igreja, liberdade, misericórdia, nossa, nas famílias, para Senhor. professar a nossa Oramos, Brasil, poder por no nome clamamos. de Então, nós Jesus. clamamos ao Senhor juntos, Sua mão, Senhor, alcance o nosso Poderosa, país. Tudo isso que está acontecendo, Senhor, esse reboliço na América Latina, que o Senhor propósito seja cumprido em
nós, nessa Senhor. nação, Deus, Deus. Somos um Sobre pequeno nós, povo, Senhor. Deus, e Temos oramos nesse aí, momento, que Senhor. poder é a sua Que, ó Deus, relevância. responsabilidade Também usado no Senhor pedimos, nosso Senhor, Jesus, esse país, de tua momento sermos de bons cidadãos, política de justiça, cuidarmos, juízo, Senhor, do poderosa, ambiente, Senhor, Deus, deste sobre o lugar, de Brasil, vivemos as no pessoas que nosso nós país, vivemos, Deus, no povo Brasil, brasileiro, Senhor. Deus, sobre essa Em nome de nação, Jesus, Senhor. desperta a tua igreja nesse momento, Senhor, nesse ano de Tudo que está eleições. errado, Que Senhor, seja muito mais, Deus, Senhor, de queremos cada um de levantar esse nós, clamor, ó que a gente Deus, seja Pai, ação, de Senhor. coisas, Senhor, Ó no Deus, Brasil, Senhor. mudando os Todas as igrejas, Deus, em dados, todos os lugares, todas as frequências, regiões, Senhor, a possa alcançar os movimentos, corações, ó Senhor, em Deus, nome de que Jesus. estão Nós, quebrantadas, Senhor, Senhor, nós vamos ser quebrantadas, Deus. O governantes para Senhor rejeita a quebrantamento. oração, Nós vamos Em nome de sempre, Senhor, de de Jesus, orar. orar. Senhor. Em Faz nome um de milagre na Jesus. nação. Amém. Deus, a começar do teu povo, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Senhor, especificamente nessa manhã de domingo, Deus, eu quero te pedir, Pai, como nação, Deus, olhando para aquilo que está acontecendo na Venezuela agora, e como país vizinho, e como um país até hospedeiro de tantos refugiados, porque esse é o nome de quem, ao longo dos últimos anos, se deslocou da Venezuela para o Brasil, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia daquele país e que o Senhor possa direcionar as autoridades do Brasil que têm competência para isso, competência em termos de legalidade, né? Da gente poder fazer a diferença naquele país agora, Senhor. Mesmo que o posicionamento do governo possa ser muito específico, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres, nós te pedimos, Deus, que possa nesse momento contribuir para aquilo que está acontecendo na Venezuela, para a forma como aquele país, depois de tantos anos, Deus, tantos anos subjugado a uma ditadura miserável. E nós recebemos missionários da Venezuela aqui, Senhor, na Jocum Cerrado, e ouvimos isso de pessoas. Não foi ninguém que contou para nós, não. Foi pessoas que vieram aqui na nossa terra, que a gente acolheu, que a gente cuidou, inclusive, contando da realidade daquele país. E que agora que esse ditador foi colocado para fora, Senhor, que nós, como nação, com essa característica hospitaleira que nós temos, com essa abertura ainda tão atípica frente ao que as nações estão fazendo, que é se fechar, que é mandar o povo embora, que é excluir, que é resistir, que a gente, como nação, também possa fazer a diferença na vida de famílias venezuelanas. Está queimando meu coração desde ontem. Qual é o nosso papel como nação agora, frente ao que está acontecendo lá? Ajude-nos, tem misericórdia, Senhor, daquele lugar, daquele país. E a partir da nossa relação com a Venezuela, ajude-nos como nação a entender como a gente pode seguir fazendo diferença e participando de forma necessária nessa nova estação que a Venezuela vai viver, Pai. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelo Brasil, pela forma como o Senhor tem cuidado de nós aqui nessa nação, mesmo com tanta miséria, com tanta corrupção, Deus. Eu não cesso de agradecer ao Senhor pela forma tão única como o Senhor tem nos preservado e tido misericórdia de nós. No nome de Jesus, amém. Amém, Amém. irmãos. Amém. Amém. 7h34. Vamos agora, nosso momento de meditação precioso. Evangelho de João. Seguindo agora para a meditação, Evangelho de João, capítulo 15, hoje, versículo 4, dia 4, versículo 4. Assim a gente tem feito até o dia 31. Né? Capítulo 4 diz o seguinte, preste atenção porque o tom foi elevando, né? Você que está aqui desde a quarta-feira, da quinta, né? A gente começou na quinta, né? Foi dia primeiro. Então a gente está aí, versículo 1, quinta-feira. Se você tiver interesse, curiosidade, sugiro que você assista depois, porque tem sido muito edificado. Eu estou sendo extremamente edificado com isso aqui, irmãos. Extremamente edificado. Sugiro que você pegue aí no nosso canal no YouTube as palavras que já foram dadas na quinta, na sexta, no sábado, versículos 1, 2, 3 e hoje o versículo 4. Diz o seguinte, o versículo 4 do Evangelho de João, no capítulo 15. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês.
como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Palavras de Jesus, a partir da analogia da videira, nós já tratamos isso um pouco e vamos sempre costurando, né? Que nesse momento aqui, ele traz esse imperativo que, inclusive, caracteriza para nós, esse ano de 2026, o tema para a nossa comunidade dado por Deus, que é permanecer nele, né? Você vai ver agora a nossa arte, mais uma vez, ela já foi mostrada no dia 31, a arte que o nosso missionário Rafael fez, o símbolo de um galho, um cacho e, claro, uma tesoura de poda, porque nós falamos ontem de poda, né? E aqui, no versículo 4, Jesus ele traz uma frase que ela é extremamente, ela é uma frase absoluta, quer dizer, ela não tem variação nenhuma. Ela é dada de maneira assim total. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Reserve isso aí, porque eu vou resgatar do meio para o final. Hoje eu vou fazer uma inversão aqui. Deixa eu começar meditando na parte B do versículo e eu vou resgatar esse absoluto que Jesus fala. Porque na parte B vai dizer o seguinte: como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Eu quero pegar essa expressão aqui para a gente iniciar a meditação. Si mesmo. Né? Essa é uma expressão extremamente interessante para a gente, inclusive, enxergar e compreender mais da nossa natureza, mas especificamente o que é a natureza humana nesse momento da história, né? Como eu e você, assim, basta você abrir os olhos pela manhã, você e eu, nós já estamos num terreno do ensimesmamento. O que é isso, pastor? O que é isso, Saulinho? Dilui isso aí. Em si, ensimesmamento, ou seja, nós estamos hoje, de forma muito específica, com muitos símbolos do que é o século XXI, né? Do que nós nos tornamos enquanto sociedade, enfim, não vou dar tempo de trazer isso de forma tão detalhada, mas fato é que há uma tendência global para que a natureza humana ela se oriente prioritariamente a partir dela mesma e ela não reconheça o outro. Ela não reconheça e não se dê a qualquer lugar de dependência, de não saber, de não poder, né? Nós vivemos um momento onde não saber e não poder está cada vez mais distante. O acesso que a gente vai tendo às informações vai nos empoderando, palavrinha que vem aí com tudo nos últimos anos, né? O empoderamento, né? O ensimesmamento, né? O meu direito, quer dizer, talvez fique pensando, né? Vamos usar os jargões aí que a gente gosta. Nunca antes na história, né? Não vou nem dizer desse país, né? Mas do mundo, o direito, o meu direito, ele foi tão evidente e tão validado até por símbolos sociais que nós temos, né? Que é, por exemplo, o campo jurídico. Acho que o campo jurídico nunca foi tão popular, meu caro magistrado Cirlei, o ex-magistrado, né? Nunca antes o campo jurídico foi. Fiquei pensando isso, não entendo nada de direito. Tanto é que eu te procurei essa semana para você me ajudar a traduzir o negócio, né? Eu não entendo nada, mas já sei minimamente dos meus direitos, do que eu posso fazer, né? Inclusive, constantemente dentro de sala de aula, eu preciso ficar, ter uma sabedoria, porque dependendo do que o movimento que eu tenho, né, eu posso ferir o direito do outro, porque nós vivemos num momento extremamente pautado no em si mesmamento, né? Se a gente fala de redes sociais, então nem se fala, quer dizer, se tem um desserviço que as nossas redes sociais vão acabar gerando é alimentar essa miséria, esse lugar oco, ou como Salomão já traduzia nos seus escritos, essa vaidade que é
a forma como a gente se projeta, se mostra e se traduz. Estou dizendo a gente, irmãos, porque eu não vou me excluindo de nada disso, não. Eu não sou hipócrita, não. Estou dentro do balaio também. Mas, naturalmente, quero, como a gente falou ontem, que essa palavra me oriente, me limpe. Quero que essa palavra me limpe. É o que ela está fazendo aqui. Ensimesmamento. E aí Jesus vai dizer isso há tantos anos atrás, né? Que relevância, que é como receber um WhatsApp dele, né? Dizendo, olha, em si você não produz nada. Nada. Vou repetir, irmãos. Se a gente insistir em fazer coro com essa cultura, com as nossas vidas, nada será produzido por nós. Pelo contrário, né, irmãos? Sabe o que vai acontecer comigo, com você? Como talvez já está acontecendo com você aí, porque tem acontecido com muitas pessoas, né? Nós vamos nos atrofiando. Vou usar a analogia da videira, do galho, né? Você vai atrofiando, irmão, você vai ficando seco, você fica indiferente. Ir em igreja, não ir na igreja, envolver com recurso financeiro no reino de Deus, você vai ficando indiferente, porque é seu direito de ser feliz, né? Ou expressão do inferno é essa. Chegou a hora do meu direito de ser feliz. Que lástima, irmãos, para dizer o mínimo. Uma das principais características resultantes de uma vida ensimesmada, além de não produzir nada, como a gente viu aqui Jesus dizendo, de novo, né? Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Então, de novo, uma vida ensimesmada é essa tentativa sutil que vai nos envolvendo, próprio da nossa cultura. Porque, de novo, eu quero que você entenda que abrir os olhos, você já está no ensimesmamento. Abrir os olhos, a sua opinião é mais importante, o jeito que você quer as coisas é o que vale. Abrir os olhos, a forma como o seu direito de ser feliz vai te tocando, é o que há. É assim, basta você abrir, você não tem que fazer força nenhuma. Você vai ter que fazer força para não viver uma vida ensimesmada, que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas eu quero concluir essa parte para a gente ir para a última e encerrar, né? De que essa vida ensimesmada, irmãos, eu estava meditando e pensando e me veio um insight assim, para dizer o mínimo, né? Na verdade, foi uma revelação de Deus. Eu entendo como revelação de Deus, porque eu não vou produzir um negócio desse. Ou a principal característica resultante, como eu estava dizendo, de uma vida ensimesmada é a ausência de Deus. Por quê? Porque a gente vai se distanciando, a gente vai gerando a ruptura entre nós e ele. Nós vamos procurando e reivindicando a nossa autonomia, tão própria da cultura que nós vivemos, estamos inseridos nela, né? Que a gente vai se tornando assim distantes e vamos perdendo esse contato com Deus. E aí, irmãos, sabe o que que eu me lembrei? Preste atenção nisso aqui, para a gente poder fazer a transição para o outro ponto. O que é o inferno? Guarde isso aqui para sua vida. O inferno não é a presença do diabo. O inferno é a ausência de Deus. Eu vou repetir para você. O que é o inferno? O inferno não é a presença do diabo. Porque mesmo estando conectados à videira, o diabo está ao nosso derredor e vai moer. E vai moer. O Bruno orou e lembrei de uma expressão que ele utilizou, que missões é uma batalha espiritual. E é mesmo, porque batalha espiritual está aí. E batalha espiritual fala de guerra, fala do diabo tentando contra nós. Então, inferno não é a presença do diabo. Mas sabe o que é o inferno mesmo, irmãos? É a ausência de Deus na sua vida e na minha vida. Esse é o inferno, irmãos. E uma vida ensimesmada, ela é um caminho bem orientado para o inferno. Por quê? Se eu vou viver em mim, se a minha forma de sentir, de pensar, né, de orientar as minhas escolhas é que dá o tom, e Deus, vida em comunidade, igreja, orar, isso aí é secundário, terciário, isso é distante, isso é quando eu quiser, quando eu sentir vontade, quando eu acreditar que isso pode preencher alguma coisa na minha vida, aí eu vou resgatar isso. Eu estou vivendo de maneira ensimesmada. Eu estou ausente de Deus. Ou melhor,
Eu estou deixando Deus estar ausente de mim. Eu decido reivindicar minha autonomia e aí eu estou no inferno. Inferno é o lugar que eu e você vamos habitar se a gente seguir e insistir na vida em si mesmada. Mas aí a gente vai para a parte A, para a gente poder concluir. Jesus ele começa com todo amor, irmãos, porque eu estou esmiuçando isso aqui, quero repetir isso aqui para você. Isso aqui corta na minha carne primeiro, nas minhas misérias, nas minhas vaidades, né, na forma, né, muito irregular, para dizer o mínimo, que muitas vezes eu oriento algumas resoluções de problemas que eu tenho, né? Também procurando que isso me limpe, me ajude, me alinhe. E aí eu vou vendo muito amor na forma como Jesus traz coisas tão duras e profundas. Está embebido de misericórdia, de graça. Ele está dizendo: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Irmão, sabe o que que a gente precisa? Agora vamos. No final, estou sempre fazendo isso aqui, né? Aproveitando o mês de janeiro, que a gente tem como um símbolo do projeto do ano, o famoso PowerPoint, né? Com as itens, com, né, as listas que a gente tem, a agenda. Eu tô com a minha aqui, ó, a agenda aqui do lado, aqui a agenda aqui, ó, tal, agenda anotando os trem, pensando, tal. Irmãos, só precisa ter um item e nada mais. Sabe qual é o único item que precisa ocupar a minha agenda e a sua agenda? Preste atenção nisso aqui, que isso aqui não é uma fala religiosa oca, não, irmãos. Preste atenção. Só tem um item importante para a nossa agenda: permanecer nele. Porque se eu permanecer nele, ele vai permanecer em mim. Isso é suficiente. Se suffit, mon ami, é suficiente, meu amigo. Só isso. Tudo na nossa vida deve derivar disso. Preste atenção, irmãos. Só tem um item, ou melhor, só deve ter um item absoluto na nossa perspectiva do ano de 2026. Permanecer nele, porque é uma promessa garantida que se eu permanecer nele, ele vai permanecer em mim. Irmãos, se Cristo habita em mim, lembrei da Darlene, né? Ela tem uma frase maravilhosa quando o assunto é relacionamento interpessoal. Quando ela fala de ofensa. Fala, por que que você está sendo, por que que você está deixando que o que seu irmão está fazendo te ofenda? Não se ofende, não. Porque se Cristo habita em mim, que parte de Cristo que está ofendida? Perdoa, libera, tá tudo bem, deixa falar. Se Cristo habita em você, tá tudo bem, irmãos. Pode quebrar, pode ficar doente, pode ir embora, justiça pode vir atrás, né? Pode receber notificação extrajudicial, judicial. Deixa o pau torar, como uma expressão popular que a gente utiliza para dar um superlativo aí para situações que são complicadas. Tá tudo bem, irmãos. Porque se você tiver tudo, inclusive ganhar na Mega Sena da virada, como a gente brincava aí, de 1 bi, mas não permanecer nele, já era, filhão. Você está no inferno. Você e eu estaremos no inferno com essa ausência de Deus. Você só tem um item que precisa dar o tom de todos os outros, quer dizer, todos os irmãos, com muita piedade, preste atenção nisso aqui. Todos os outros itens na minha vida, como um homem de 42 anos de idade, pai de 3 filhos, com tudo aquilo que envolve a minha realidade hoje, os meus compromissos, aquilo que precisa ser feito, com todos os problemas que ocupam parte dessa agenda aqui. Eu só preciso de uma coisa: permanecer nele. E ele vai permanecer em mim. A partir disso, eu caminho. A partir disso, eu vou. Aí sim, eu vou seguir listando, eu vou vendo, eu vou discernindo, eu vou suportando não saber, não conseguir, eu vou administrando uma felicidade ou uma ausência de felicidade numa perspectiva humana, mas vou descobrindo o contentamento e vou contemplando aquilo que é da parte de Deus. Eu vou me lembrando, como diz Pedro,
na sua primeira carta de que eu sou um peregrino estrangeiro nesse lugar, de que eu estou voltando para casa, porque nele emana tudo isso. É porque ele é o pai, né? Lembra do primeiro versículo? O agricultor é o pai, ele não é só agricultor, então tem um compromisso de cuidado. Não há o que temer. Irmão, se eu e você permanecer nele, não há o que temer no campo político. Quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar, né? Ainda que isso nos afete, claro que nos afeta, alguns mais, outros menos, afeta. Acompanhar o noticiário, ver as injustiças, né? Ver absurdos, grotescos de ensimesmamentos por parte de governantes. É grotesco, para dizer o mínimo, mas permanecendo nele, irmãos, essa tensão, esse mal-estar, isso se dissolve, porque não há o que temer. A voz fica mais branda, não há o que temer. Esse é o rumo, irmãos. E aí, para a gente amarrar, preciso que você entenda, assim como eu preciso entender todos os dias, que permanecer nele é um ato de contracultura. Eu vou repetir e explicar para a gente fechar. Permanecer nele é um movimento, é um ato de contracultura. É nadar contra a maré. Vai envolver um esforço necessário, porque se ao abrir meus olhos de manhã, eu já estou inserido no terreno, na geografia do ensimesmamento, no em si, e a gente já entendeu que em si não vai produzir nada, né? Em si não vai produzir nada, né? Permanecer nele vai ser então um movimento que tem que ser cultivado, vai ser no esforço. E aí a gente vai encontrando, né, o bom princípio de que o reino de Deus vai ser tomado pelo esforço, uma contracultura da nossa parte, em ter que abrir os olhos e mobilizar o nosso corpo, como diz o salmista, ter que conversar com a nossa alma, que vai estar abatida, embebida de angústia própria desse ensimesmamento, para que ela espere em Deus e confie nele, e vá descobrindo um lugar de louvor a ele, mesmo que nada mude. Quando eu estou numa dinâmica de contracultura, tudo muda. Mesmo que nada ao meu redor seja diferente. A forma como eu existo, como eu enxergo o mundo e como eu escolho orientar a minha vida é diferente. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe. Se Deus quiser, 10 horas estarei junto com você e com muitos outros irmãos no primeiro domingo do ano para a gente poder cultuar e celebrar o Senhor e ouvir Ele falando conosco. Essa palavra minha, ela continua lá, às 10 horas da manhã. Hoje eu que trarei a palavra para a nossa comunidade. E eu vou seguir essa palavra lá com o escritor de Hebreus. Nós vamos meditar juntos em Hebreus nessa manhã de domingo. Deus te abençoe e vai na paz. Até daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.